Qual a idade da Terra? Quantos anos tem a Terra? Dado o fato de que, de acordo com a Bíblia, Adão foi criado no sexto dia da existência de nosso planeta, podemos, com base na Bíblia, determinar uma idade aproximada para a Terra, observando os detalhes cronológicos da raça humana. Isto, é claro, presume que o relato de Gênesis seja preciso, que os 6 dias da criação descritos em Gênesis sejam períodos literais, de 24 horas, e que não haja nenhum ambíguo vazio cronológico. As genealogias listadas em Gênesis, capítulos 5 e 11, dão a idade em que Adão e seus descendentes geraram a próxima geração, em uma sucessiva linha ancestral, de Adão a Abraão. Determinando-se onde Abraão se encaixa na história cronológica, e adicionando as idades dadas em Gênesis capítulos 5 e 11, fica aparente que a Bíblia ensina que a Terra tenha cerca de 6.000 anos de idade, com poucas centenas a mais ou a menos. E quanto à ideia popular de que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos, aceita pela maioria dos cientistas hoje, e ensinada na vasta maioria de nossas instituições acadêmicas. Esta idade é, primeiramente, derivada de duas técnicas em se determinar a idade, por radiometria e escala do tempo geológico. Os cientistas que defendem uma idade menor, de aproximadamente 6.000 anos, insistem que o método da radiometria é falho, pois se baseia em uma série de suposições inexatas, enquanto a escala de tempo geológico falha por empregar cogitações circulares. Além disso, eles apontam para o repúdio dos mitos da velha Terra, como a popular falsa ideia de que a estratificação, fossilização e a formação de diamantes, carvão, petróleo, estalactites e estalagmites, leve longos períodos em sua formação. Finalmente, os defensores para uma menor idade da Terra apresentam evidências positivas para esta menor idade, em vez das evidências apresentadas para uma idade mais longa, as quais refutam. Os cientistas que defendem uma idade menor para a Terra reconhecem que são minoria hoje em dia, mas insistem que sua credibilidade com o tempo aumentará, conforme mais e mais cientistas reexaminarem as evidências, e olharem mais de perto para o paradigma atualmente aceito para uma Terra mais velha. Por último, a idade da Terra não pode ser provada. Sejam 6.000 anos ou 4,6 bilhões de anos, ambos os pontos de vista, e todos aqueles entre estes dois, se baseiam em fé e suposições. Aqueles que sustentam 4,6 bilhões de anos, creem que métodos tais, como a radiometria, sejam confiáveis, e que nada ocorreu na história que possa ter perturbado a desintegração normal dos radioisótopos. Aqueles que sustentam que a Terra tenha 6.000 anos creem na veracidade da Bíblia, e que outros fatores expliquem a aparente idade da Terra, como o dilúvio global, ou Deus criando o universo, em um estado que faz com que pareça ter muito mais idade. Como exemplo, Deus criou Adão e Eva como seres humanos adultos. Se um médico tivesse examinado Adão e Eva no dia de sua criação, o médico teria feito uma estimativa de que tivessem 20 anos, ou qualquer idade que aparentassem ter, quando, na verdade, Adão e Eva tinham menos de um dia de vida. Qualquer que seja o caso, há sempre um bom motivo para confiar na palavra de Deus, acima da palavra de cientistas ateus, com uma agenda evolucionista. Você já viu nosso vídeo sobre o criacionismo bíblico? Assista logo após terminar aqui. Como a escala de tempo geológico se encaixa com a visão de uma Terra jovem? Essa questão é boa. A crosta terrestre é composta de 3 tipos diferentes de rochas: rochas ígneas e metamórficas, ambas em estado fundido ou semifundido, e rochas sedimentares, ou seja, rochas que já existiram em outro lugar, mas foram redepositadas como sedimentos, em sua localização atual. A rocha sedimentar é geralmente em camadas. Essas camadas são chamadas de estratos. Os estratos geralmente contêm os restos fossilizados de vida vegetal e animal que foram enterrados e posteriormente preservados através da fossilização. Descobriu-se que certos fósseis são exclusivos de certas camadas. Esses fósseis são chamados de fósseis índice. Os paleontólogos usam fósseis índice para identificar as camadas rochosas em que são encontrados. Se pensa que um fóssil índice tenha 70 milhões de anos, então a camada rochosa, na qual foi encontrado, também deve ter 70 milhões de anos. A coluna geológica é um catálogo sequencial dessas camadas, dos fósseis que elas contêm e das idades que foram atribuídas, às várias eras geológicas, que se pensa estarem representadas no registro geológico.
Os críticos afirmam que a coluna geológica é falha porque se baseia no raciocínio circular. Isso ocorre porque os estratos nem sempre são encontrados na ordem em que deveriam estar. Às vezes, camadas de rochas contendo o que se acredita serem fósseis mais antigos, são encontradas acima de camadas de rochas que contêm o que se acredita serem fósseis mais jovens. Os fósseis mais jovens deveriam estar no topo. Os geólogos reorganizam os fósseis discrepantes e as camadas rochosas usando a suposta ordem, na qual as criaturas deveriam ter evoluído. Este organismo deveria ter evoluído antes deste, então ele vai aqui no fundo, enquanto este organismo deveria ter evoluído após este, por isso vai aqui em cima. Os biólogos usam a progressão evolutiva organizada pelos geólogos como evidência para a progressão evolutiva. Este é um argumento circular. Além disso, alguns dos fósseis índice que os geólogos usam para datar eras passadas foram encontrados ainda vivos hoje. Considere, por exemplo, o selacanto, um fóssil índice que supostamente havia sido extinto há 70 milhões de anos. Acontece que o selacanto não desapareceu há milhões de anos. Eles ainda estão por aí hoje. O primeiro selacanto vivo foi capturado em 1938, nas profundezas do Oceano Índico, a noroeste de Madagascar. Desde então, recompensas têm sido oferecidas por selacantos, então centenas foram capturados e vendidos. Antes de 1938, os evolucionistas datavam qualquer rocha contendo um fóssil de selacanto, com pelo menos 70 milhões de anos. Era um fóssil índice. Hoje os evolucionistas, frequentemente, ficam impressionados que os fósseis de selacantos se parecem muito com os selacantos capturados, apesar de mais de 70 milhões de anos de diferença. Antes de os selacantos vivos serem capturados, os evolucionistas acreditavam, incorretamente, que o selacanto tinha pulmões, um cérebro grande e 4 barbatanas inferiores prestes a evoluir a pernas. Os evolucionistas argumentaram que o selacanto, ou um peixe semelhante, deve ter saído de um mar raso e enchido seus pulmões de ar, tornando-se o primeiro animal terrestre de 4 patas. Claramente, este não é o caso. A questão é que a coluna geológica pode não ser tão confiável quanto muitos cientistas e acadêmicos fazem parecer. Pedimos a todos que investiguem este assunto, antes de aceitar quaisquer conclusões derivadas deste método duvidoso de datação. Na sua opinião, qual a idade aproximada da Terra? Comente aqui.